Nos anos 2000 tivemos um grande fenômeno chamado Yu-Gi-Oh!, que acabou gerando não apenas um mangá, mas também um anime e até um card game e uma franquia de jogos que perdura até hoje. E hoje iremos analisar alguns fatos e curiosidades sobre a origem e história desta franquia. Embora o nome Yu-Gi-Oh! Seja mais associado ao trading card game ou anime, a verdade é que a franquia começou com um mangá bem sombrio. O mais interessante é que demorou um pouco para o duelo de monstros aparecer no mangá, já que a história era mais focada em puzzles, charadas e jogos. O mangá foi publicado na Shonen Jump, sendo obra de Kazuki Takahashi. Na história, Yugi completa o enigma do milênio, despertando o espírito do faraó. E esta versão inicial dele não liga muito sobre jogos de cartas. Sua ideia era mais criar uma versão sobrenatural de jogos mortais. Logo na primeira edição, o faraó desafia o valentão que o incomodava a jogar um game perigoso que envolvia facas e dinheiro. Porém, o adversário desrespeita as regras do jogo e o faraó usa seus poderes para deixá-lo louco, imaginando que ele vive uma eterna chuva de dinheiro. E não para por aí, o faraó transforma os olhos de um diretor de cinema em mosaicos permanentes e também carboniza um fugitivo da prisão, rindo do fato depois. Bem, não preciso dizer, mas na vida real você fica chateado por ter sido derrotado em um jogo de cartas de Yu-Gi-Oh! Porém, no mangá, perder um dos jogos das sombras do faraó poderia custar a sua própria sanidade. Tal como nos casos exibidos antes, o faraó aplicava a experiência da morte, basicamente uma versão do golpe fantasma de Fênix, onde a vítima sofre uma ilusão daquilo que ela mais teme. No caso de Kaiba, ele imaginou ser eliminado diversas vezes seguidas por uma série de monstros. Sim, isso era bem comum no começo do mangá, mas Yugi foi deixando de usar esta técnica com o tempo. O anime de Yu-Gi-Oh! Fez muito sucesso no Japão e também no Brasil, mas a verdade é que o anime que assistimos na extinta TV Globinho foi a segunda adaptação do mangá produzida pela Toei. Acontece que em 1998 tivemos um anime que era apelidado de Temporada Zero. Tal como o mangá, os monstros de duelo só aparecem bem depois, ou seja, era uma adaptação fiel da obra original, mostrando uma versão bem mais sombria de Yugi. O anime ainda ganhou um filme chamado Yu-Gi-Oh! O Filme, onde os personagens acabaram ganhando designs similares aos que usariam no anime que conhecemos. Obviamente, a segunda adaptação, que acabou se tornando a primeira temporada, trouxe o duelo de monstros como foco da história e mudou o tom totalmente. Bom, como você já deve ter notado, o protagonista de Yu-Gi-Oh! É uma pessoa totalmente insana, e isso também se reflete nos demais personagens. Seto Kaiba criou uma versão dos jogos sombrios de Yugi com realidade virtual, desafiando os jogadores com games bem perturbadores, onde você pode até passar dessa para melhor, perder um braço ou ser eletrocutado. O mecanismo é chamado de Death Tea e possui 5 níveis, com cada um sendo mais difícil que o anterior. O final é uma batalha de monstros de duelo entre Yugi e Seto, e Yugi vence usando o Exodia. O mais maluco disso tudo, o Death Tea foi criado pelo próprio Kaiba como uma ideia original sua, ou seja, o cara era um sociopata. Por falar em Kaiba, Kazuki Takahashi criou o personagem baseado em uma pessoa real. No volume 10 do mangá, o autor revela isso através de uma nota. Ele diz que tinha um amigo que era colecionador de cartas. Este amigo o apresentou para outro jogador e pediu para ensinar Takahashi a jogar também. Porém, o jogador se recusou e disse que Takahashi voltasse quando tivesse 10.000 cartas. Isso deixou Takahashi bastante chateado no começo, afinal, o cara se achava bom demais para ensinar um jogador iniciante. Entretanto, ele usou esta ideia para criar Seto Kaiba, um jogador orgulhoso e cheio de si. Afinal, como os monstros de duelo entram no mangá? Pois então, como dito antes, o mangá era focado em vários jogos diferentes. Porém, durante o segundo capítulo tivemos uma breve introdução do jogo chamado Magic and Wizards. Takahashi só pretendia usar este jogo uma vez, mas os editores da Weekly Shonen Jump receberam inúmeras cartas pedindo mais detalhes sobre Magic and Wizards. Eles convenceram Takahashi a focar neste jogo, que mais tarde acabou se tornando o game que conhecemos. Existe uma fundação chamada Make-A-Wish, que realiza os pedidos de crianças que passaram por situações delicadas como acidentes graves ou doenças. Em 2002, um garoto chamado Tyler Grease
foi diagnosticado com câncer. Suas chances de sobrevivência eram bem pequenas, mas ele conseguiu se recuperar. Assim, a fundação entrou em contato com ele e seu desejo era criar uma carta de Yu-Gi-Oh!, o seu jogo favorito. Tyler criou a carta chamada Tyler the Great Warrior, com um design baseado em Mirai Trunks de Dragon Ball Z. Por ter sido feita pela fundação, nunca houve qualquer processo de direitos autorais em cima da carta. Em 2011, Yu-Gi-Oh! Entrou para o livro dos recordes como o trading card game mais vendido do mundo inteiro. O jogo conseguiu superar nomes como Pokémon e Magic e vender mais de 25 milhões de cartas ao redor do globo. E vale dizer que o sucesso perdura até hoje. Com a popularidade do game, era óbvio que as empresas viram uma chance de vender produtos com o anime fazendo propaganda. Assim, nos Estados Unidos, houve a tentativa de lançar um jogo chamado Dungeon Dice Monsters, um produto que seria financiado por Pegasus, mas que nunca conseguiu a popularidade do jogo de cartas. O jogo foi apresentado em uma linha de episódios de Yu-Gi-Oh! Mas não parou por aí. Em 2006, a 4Kids também encomendou sua própria temporada de Yu-Gi-Oh! Chamada de Capsule Monsters, e foi criada para fazer propaganda de um jogo de figuras colecionáveis de mesmo nome. O anime tinha uma péssima qualidade de animação e nunca foi lançado no Japão, sendo encontrado apenas em DVD. Na época de seu sucesso no Brasil, religiosos começaram a afirmar que Yu-Gi-Oh! Era um jogo do demônio, por usar termos como monstros e armadilhas. E o boato ganhou ainda mais força quando Gilberto Barros falou disso no Boa Noite Brasil da TV Bandeirantes. Durante quase uma semana, o apresentador fez várias matérias chamando o jogo de Baralho do Diabo. Com isso, vários pais começaram a queimar as cartas de seus filhos. E se você foi uma das crianças que sofreu com isso, tal como o Murilo que apresenta este canal, deixa aí seu comentário. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima, abraço e tchau!